Graça e paz, queridos. Bom poder estar de volta, bom poder compartilhar. É sempre uma bênção, um privilégio, um prazer, de fato uma graça de Deus podermos, como igreja, como povo de Deus, estarmos reunidos em torno da palavra de Deus, em torno da mesa do Senhor, em torno de Jesus Cristo. E isso é o que nos une, de fato, mais do que as nossas preferências, mais do que as nossas afinidades, mais do que as nossas amizades. O que de fato nos une é a palavra, é a cruz, é o sacrifício, é o sangue, é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu queria meditar com você hoje a palavra de Deus, hoje que estamos a um domingo de finalizarmos a série que nós meditamos aqui durante todo o mês sobre o que Jesus espera dos seus seguidores. Eu queria pensar com você que dentro de tudo aquilo que nós pensamos esse mês, que são movimentos, transformações, disciplinas, ligações que são interiores, elas não são coisas visíveis aparentemente, não são coisas que aos nossos olhos possam ver. Hoje eu queria pensar com você sobre algo que Jesus também espera dos seus seguidores, mas que são visíveis aos olhos, que todos os nossos sentidos podem perceber, podem experimentar. E eu queria pensar com você hoje sobre o batismo e sobre a ceia do Senhor. Pensar nas implicações que ele tem, pensar no que Jesus de fato nos ensina sobre isso, o que o Evangelho nos ensina, e que muitas vezes, de forma equivocada, nós compreendemos. Eu quero pensar com você e para que nos ajude então na compreensão do batismo e da ceia, eu queria que você abrisse sua Bíblia ou que você então acompanhe na projeção o texto de Filipenses, a partir do capítulo 1, do versículo 1 ao 5º. Texto de Filipenses, capítulo 1, do versículo 1 ao 5º. Eu queria meditar com você. Essa é uma carta que Paulo escreve da prisão, uma carta em que, quando Paulo escreve, tem um contexto muito semelhante ao contexto em que nós estamos vivendo hoje. E quanto a isso eu vou falar um pouco mais à frente. Eu quero que você volte seus olhos para o texto da palavra de Deus e quero ler com você. Preste bastante atenção. Após a leitura eu quero convidar você então a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e pedir que Deus nos direcione de fato na condução, no entendimento da sua palavra. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Feche seus olhos então, vamos orar. Santo Deus, eu quero pedir tua direção, Pai. Quero pedir que o Senhor nos ajude aqui no entendimento da tua palavra. Pedir que o Senhor seja gracioso com cada um de nós aqui, que o nosso coração possa se curvar diante, Deus, da tua palavra, do teu Filho, diante do teu Evangelho, da tua palavra, Senhor, que nos transforma a vida, que gera movimentos em nosso interior, que não são dominados por nós. A tua palavra que nos leva
a desenvolvermos disciplinas que são também na alma, no nosso espírito. E a Tua palavra, Senhor, que promove uma ligação tão especial, tão profunda com o Senhor Deus, o Deus de todo o universo, que nos convida a uma comunhão íntima, mediante o sangue e a vida de Jesus. Fala conosco aqui, Pai, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Talvez para você que não saiba, eu quero dizer que ainda estou no meu período de férias, e em período de férias você pode lembrar de muitas coisas. Um pastor não tem como não lembrar da igreja. Parece que é uma coisa assim, que você está há 4 dias só e já parece que você já está distante há meses, porque você não foi naquele domingo à igreja. Então você já fica sentindo aquela falta, já fica, tentando dominar a mente para não ficar pensando o tempo todo nas coisas da igreja, como é que tá e tal, e o grupo pequeno que você não vai essa semana, será que vai dar certo e tal. E é uma maravilha ao mesmo tempo isso, porque ensina o nosso coração pastoral de que nós podemos de fato confiar naquilo que nós pensamos em todo esse mês aqui. Podemos realmente confiar que Deus continua com o seu Espírito promovendo a sua missão, a sua palavra, falando aos corações, movendo vidas aos pés dele, como e quando ele bem entende. E que as coisas, elas são muito maiores do que nós mesmos. A obra de Deus é muito maior do que nós mesmos. Pensar sobre a igreja, pensar nas pessoas, nos grupos pequenos, nas atividades, nos encontros, me fez lembrar desse texto, e um texto que eu tenho meditado durante esse mês. Eu tenho lido alguns livros falando sobre o texto de Filipenses também, e essa oração, essa carta de Paulo, essa oração a que ele se refere, me fez lembrar exatamente da igreja do Senhor Jesus aqui. Como que o Senhor está operando, como que o Senhor está fazendo, como que cada um tem cooperado com esse evangelho, para que o evangelho seja de fato central na nossa vida, para que a palavra de Deus seja central na nossa vida. Paulo começa essa carta escrevendo aos irmãos, estando na prisão e aguardando o julgamento para ser, talvez, condenado à morte. Certamente não por crucificação, porque a cruz era uma morte muito pesada, muito vergonhosa, era uma punição a mais severa daquela época. E Paulo, como cidadão romano, não passaria por essa punição, porque um cidadão romano sofreria qualquer tipo de pena, menos a da cruz. A morte de cruz era considerada e separada para pessoas que não fossem romanas, para inimigos do Estado ou pessoas que fossem inimigas diretas do imperador. Então, só por ordens expressas do imperador é que alguém poderia receber uma condenação pela cruz. Cruz que o nosso Senhor Jesus carregou e experimentou. Paulo então escreve essa carta estando nessa condição. O Carson, um comentarista do Novo Testamento, escreve que esse é um momento muito propício para se orientar alguém a respeito de alguma coisa, porque quando você está na prisão esperando uma condenação de morte ou de prisão perpétua, certamente as pessoas vão valorizar muito mais o que você tem a dizer. Você não está na sua casa, vivendo sua vida normal, no seu conforto do seu lar. Você está na prisão esperando a morte. Então, as suas palavras terão bastante importância. Queria que você voltasse o texto no versículo 1.
Paulo e Timóteo, então, se referem a esses irmãos em Cristo, dizendo que eles dão graça e paz, eles agradecem a Deus, versículo 3, todas as vezes que lembram daqueles irmãos. Essa é uma saudação que comumente você vai encontrar nas cartas de Paulo. Mas observe, a igreja de Filipenses, ou de Filipos, melhor dizendo, é uma igreja que tem por volta dos seus 10 ou 15 anos no máximo, quando você avalia o momento em que Paulo esteve lá e esse momento em que Paulo está na prisão agora. Historicamente, essa é uma igreja que tem 10 anos mais ou menos. É uma igreja nova, uma igreja com bispos e diáconos novos, uma igreja com presbíteros novos, uma igreja com líderes e toda uma liderança muito nova. O Timóteo, que é citado aqui também como autor da própria carta, porque ele escreve a carta para Paulo, também é um jovem pastor e talvez tenha seus 32 anos nessa época. Então, observe, Paulo tem alguma preocupação aqui com essa igreja. Paulo tem algumas orientações a dar à igreja, e quando você lê a carta aos Filipenses, você observa quão rica é a preocupação com a cruz, com a pessoa de Jesus, como aquilo que é fundamental e essencial para a nossa vida. Mas eu queria pensar com você hoje aqui apenas em uma palavra que Paulo cita no versículo 5º, que é a cooperação de vocês, que vocês têm dado ao Evangelho. A palavra cooperação aqui é a palavra que comumente é traduzida no Novo Testamento para comunhão. A comunhão do Evangelho que esses irmãos têm. Observe então aqui algumas questões. Quando nós pensamos em batismo e ceia, nós precisamos entender que esses dois elementos, esses dois sacramentos, são as expressões visíveis, concretas, de todo esse movimento interior que Deus promove no coração humano pela ação do seu Espírito Santo. Deus escolhe ao homem e promove toda uma transformação, todo um movimento, uma série de disciplinas interiores para que nós possamos permanecer em Cristo até o dia da sua volta, mas também ligações profundas que cada vez se estabelecem com um enraizamento cada vez mais profundo. Está correto, irmão? Falando de raiz, né? Você que vai ser a autoridade aqui para mim. Cada vez mais profundo no nosso ser. Essa ligação, essas expressões, esses movimentos que são interiores, eles ganham então toda uma expressão visível aos nossos olhos, que é o batismo e a ceia do Senhor. O que o Evangelho nos ensina sobre batismo e ceia do Senhor é que eles são a expressão da comunhão que agora nós temos em Cristo Jesus, da comunhão que nós temos uns com os outros, da comunhão que nós temos com Deus. Então observe, eu e você, quando vivemos e experimentamos o batismo, quando vivemos e experimentamos a mesa, a ceia do Senhor, o alimento espiritual, nós estamos experimentando aquilo que os nossos sentidos podem de fato serem movidos ao fortalecimento da nossa fé, porque toda a ação de Deus pelo seu Espírito é invisível aos nossos olhos. Deus nos converte, nos regenera, nos transforma, nos perdoa, nos insere em sua aliança da graça, em sua promessa, cada vez mais, e todos esses movimentos são invisíveis aos nossos olhos. Exige de nós a fé. E esses dois sacramentos, então, são fundamentais para que eu e você possamos
cada vez mais sermos desenvolvidos e alicerçados em tudo isso que eles estão aqui representando. Por isso eu queria pensar que eles são a expressão da comunhão que nós temos uns com os outros e com Deus. Mas esses dois elementos, esses dois sacramentos, são para nós muitas vezes distorcidos, porque nós estamos em um mundo um tanto quanto distante do estabelecimento desses sacramentos. E nós temos, por natureza, a capacidade de tornar menor significados e coisas que são essenciais para a nossa vida. Nós vamos tornando cada vez mais simples, cada vez mais medíocre algumas coisas que são profundas e determinantes para a nossa vida. Observe bem, no mundo em que eu e você estamos inseridos, nós somos movidos constantemente por um pluralismo religioso que faz com que as verdades elas se tornem cada vez mais subjetivas. Então, algumas afirmações objetivas, concretas, se tornam cada vez mais relativas. Dizer que algo é certo e que algo é errado é uma heresia. Então, o pluralismo religioso faz com que nós tornemos heresia afirmar que algo seja heresia. E nesse pluralismo religioso, falar sobre verdades fundamentais bíblicas, como sacramentos, batismo e ceia, passa a ser algo quase que imoral. Eu e você estamos inseridos em uma sociedade, você tem ciclos de relacionamento, você está inserido em ambientes de trabalho em que você se sente muitas vezes constrangido a afirmar verdades essenciais do Evangelho. É assim ou não é? Porque essas coisas vão ficando cada vez mais ridículas aos olhos plurais de uma sociedade. Mas não é diferente do contexto em que Paulo escreve essa carta aos Filipenses. Porque o contexto em que ele escreve é um contexto de sociedade romana. É um contexto onde o panteão de deuses era gigantesco. Cada nação colonizada aderia os deuses romanos e também Roma trazia para si também os deuses de outras nações. Logo, todos esses deuses só precisavam se submeter ao Império Romano, ao imperador. E nenhum outro deus poderia se sobrepor ao imperador romano. Então é uma sociedade em que as pessoas tinham diversos deuses, isso era extremamente comum. E ai daquele que dissesse, não, o seu Deus é um equívoco. Eu quero lhe revelar o Deus criador de todas as coisas, único Deus vivo e verdadeiro. Essa é a sociedade que Paulo está escrevendo, no contexto que Paulo está escrevendo a carta. Um contexto semelhante ao nosso. Um contexto onde falar verdades do Evangelho se torna cada vez mais relativo ou quase que imoral. Você se torna uma pessoa, parece que você é um retrógrado, parece que você é uma pessoa ultrapassada, você não acompanhou o desenvolvimento da sociedade. Mas esse mundo de uma sociedade plural também é um mundo extremamente, quero chamar de autobeneficente, autoindulgente. É um mundo em que cada vez mais as pessoas estão se preocupando com o seu próprio bem-estar. É um mundo em que as pessoas estão cada vez mais preocupadas e cada vez mais preocupadas com o seu próprio conforto.
A vida é planejada, arquitetada, a vida é toda imbuída de significado quando você está alcançando o conforto, o bem-estar e a estabilidade que você tanto almejou a sua vida inteira. Uma sociedade pluralista, uma sociedade autobeneficente, autoindulgente, que cada vez mais só se preocupa com aquilo que lhe faz bem, e se comer é algo que vai te dar um status bom, a comida também se transforma em coisas que são quase que movimentos religiosos. São coisas que as pessoas exibem como conteúdo ético. Eu não como carne. Os bichos sofrem quando eu como carne. Há uma ética agora em comer bem, porque é uma sociedade que está buscando cada vez mais o Deus da autossatisfação. É o não sacrifício, é o não negar-se, é o não pensar e lutar contra os monstros que a sua própria alma lhe apresentam. Essa sociedade é uma sociedade que a gente pode definir então como uma sociedade secularizada. Você sabe o que é uma sociedade secularizada? Não é uma sociedade que destrói ou exclui o conceito de religião ou a própria religião em si, mas é uma sociedade que torna a religião algo periférico. Ela tira a religião do centro de sua existência e de todo o movimento social e coloca a religião como algo periférico. Isso é a secularização. A secularização não está para a destruição da religião, mas está para o ser humano. Ou seja, o ser humano vem primeiro e tudo o que é religioso é periférico, é secundário. Nós usamos para o nosso bem-estar, nós usamos de acordo com o que a gente bem entende, porque somos uma sociedade plural. Uma sociedade plural, uma sociedade autobeneficente ou autoindulgente, é uma sociedade secularizada. É quando a vida que você tem, com seja lá que Deus você tenha, ela não está no centro dos movimentos e das decisões diárias, anuais, a cada década que você possa tomar para a sua vida. Ela está sempre na periferia. Primeiro, a sua vida, depois, as questões religiosas. Isso também influencia a igreja cristã. Tenho dito muitas vezes aqui sobre um cristianismo de uma era pós-cristã. O cristianismo de uma era pós-cristã é esse cristianismo que foi completamente envolvido por todo esse contexto secularizante da sociedade. E hoje nós estamos aqui falando nesta sociedade sobre batismo e sobre ceia como algo que não é uma escolha àqueles que decidem ser seguidores de Jesus, mas algo que é fundamental, que tem uma importância sine qua non para a vida de quem quer que seja seguidor de Jesus Cristo. Você quer seguir Jesus Cristo, você teve um encontro com Jesus Cristo, você precisa do batismo e da comunhão da mesa do Senhor para a sua alma, e isso é uma questão de vida ou morte. Sim, é uma questão de vida ou morte. Por isso, eu queria pensar com você que nesse mundo e nessa sociedade em que nós temos pluralismo, autoindulgência ou beneficência e secularização, esse mundo vai produzir em nós uma visão do Evangelho e da cruz de Jesus, que é uma visão domesticada. A influência que nós recebemos nesse mundo desses contextos produz em nós uma visão de Cristo, uma visão da cruz, que é extremamente domesticado. É mais ou menos assim: eu quero apenas uma dose do Evangelho, eu não quero o Evangelho todo, como se beber do Evangelho
não assumisse o controle de toda a sua vida. Mas no mundo em que religião tornou-se periférico, pessoas se tornam seguidores de Jesus, ou seguidoras de Jesus, bebendo apenas a meiota. Não quer a garrafa, quer só uma dose. Ele escolhe até onde vai. É um evangelho manso. E se você andou pelo sertão, pelo interior, conviveu, você sabe bem de onde eu estou tomando emprestado aqui a palavra manso. O evangelho manso é aquele evangelho em que ele sofre tudo, toda traição, mas ele não faz nada. Entendeu a ligação agora? Você pode fazer o que você quiser, ele está sempre esperando você. É uma visão domesticada da cruz. É uma visão higienizada de Jesus. Brunão? Observe. Jesus é aquele cara do amor e da paz. Jesus não confronta ninguém. É a visão domesticada, higienizadazinha, bonitinha. Jesus, ele faz caridade. Seguir Jesus é fazer o bem, é comer bem, essas coisas assim. Esse mundo vai produzir em nós então uma visão da cruz de Jesus Cristo, que é essa coisa domesticadazinha, que cada um cuida do seu bem, do seu bel prazer, essa coisa selvagem, indomável que o Evangelho tem, se perdeu. Observe. Imagine se eu colocar aqui, como já tivemos algumas vezes, uma imagem da cruz. Você não vai achar nada estranho com isso. Mas se eu colocasse aqui uma imagem do campo de concentração, aonde o Holocausto foi praticado na época do nazismo, te causaria algum impacto? Chegar aqui hoje e ter aqui uma imagem dessas? Causaria. Nós olhamos para esse tipo de imagem com estranheza. Aquilo causa em nós sensações das mais profundas. Mas quando nós falamos sobre a cruz, nós pensamos numa cruz que nós tatuamos, na cruz que nós usamos no pescoço, na cruz que as mulheres usam nos brincos e tudo mais. Nós domesticamos a cruz. A cruz que Paulo se refere quando aos Filipenses fala da cruz de Jesus, é uma cruz que quando as pessoas ouviam falar, elas também tinham essa estranheza, essa coisa ruim surgindo no seu ser, porque as pessoas mais educadinhas e mais polidas daquela sociedade sequer citavam a morte da cruz nas conversas da alta sociedade. É como se aquele tipo de coisa não fosse praticada na sociedade. Eles eram pessoas boas demais para nos ciclos de amizade estarem conversando sobre aquilo. E é esse Jesus que Paulo nos anuncia, dizendo que ele morreu na cruz. Mas muitas vezes, nesse mundo secularizado, nós ouvimos sobre a cruz e, ok, Por que foi mesmo que ele morreu numa cruz? Por que ele precisava morrer lá? Uma visão distorcida, uma visão higienizada, uma visão domesticada, uma visão marginalizada e mais, psicologicamente privada. O Evangelho é só seu. Jesus é só seu. Jesus tem um jeito de tratar só com você. Tem coisas que Jesus só diz a você. A igreja não entende, não está na Bíblia, mas Jesus falou com você isso. Privatizamos Jesus Cristo. Privatizamos o Evangelho. A gente privatiza quase tudo na nossa sociedade. Na próxima série a gente vai falar mais sobre isso também. Ó, pátria amada, certo?
Só para não deixar de dar um spoiler para você. Se a gente privatiza, então, o Evangelho, a gente vai ter, como consequência disso, um Evangelho que é meramente pessoal. Você usa como você bem acha que lhe cabe. Não precisa afetar suas decisões quanto a emprego. Não precisa afetar suas decisões quanto ao lugar onde você vai morar. Não precisa afetar suas decisões se você vai se mudar ou não de algum lugar. Porque o Evangelho é só seu. Observe, quantas vezes nós pensamos na comunhão do Evangelho, que Paulo se refere aqui, quando nós pensamos em nos mudarmos de uma cidade para outra, de um bairro para o outro. Porque a palavra comunhão aqui é colocada como cooperação do Evangelho. Comunhão nos nossos dias secularizados, beneficentes, autobeneficentes e pluralistas, se tornou apenas uma amizade agradável com crentes e com o propósito em nos fazer bem. Comunhão nos nossos dias, influenciados e secularizados por esta sociedade, é uma comunhão, é um momento, uma boa amizade com crentes, porque nós precisamos desses momentos para nos sentir melhor. É mais ou menos assim. Exemplo. Você saiu com os seus amigos não crentes, e aquilo foi um momento de amizade. Você saiu com seus amigos após o culto ao domingo e você foi ter um tempo de comunhão. Uma boa amizade com o crente. Por quê? Porque o Evangelho tornou-se marginalizado. Ele não faz parte do centro, ele está na periferia. Nós secularizamos as verdades mais profundas do Evangelho. E por isso, nós precisamos repetir e repetir a mesa do Senhor, o batismo, para que o meu coração e o seu coração não se esqueça. O Evangelho, a cruz, não faz parte da periferia da nossa vida, mas está no centro. Comunhão que para nós hoje é essa boa amizade entre crentes, que tem afinidades uns com os outros, porque quando não tem, também não tem comunhão. No primeiro século, a mesma palavra que Paulo está usando para comunhão ou cooperação, é a palavra usada para relações comerciais. É mais ou menos assim. Lameque entra em sociedade com Bruno e os dois entram com uma grana pesada para começar uma empresa. Se a empresa não der certo, quem sofre? Os dois. Ok? Se a empresa der certo, quem vai ser beneficiado? Os dois. Isso é comunhão. Entende isso? No Novo Testamento, a palavra comunhão é descrita, na maior parte das vezes, não como relações comerciais, mas como relações ou relações que envolvam finanças. Quando você está envolvido financeiramente com o seu filho, você tem comunhão com o seu filho. Quando você está envolvido financeiramente com o seu irmão, você está em comunhão com o seu irmão. A comunhão verdadeira, Paulo cita, por exemplo, em Romanos, capítulo 15, observe. Pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para com os pobres dentre os santos de Jerusalém.
Eles cooperaram. A palavra contribuir traz essa ideia de comunhão. Você sabe o que é que esses irmãos fizeram com os irmãos de Jerusalém? Mandaram uma oferta pesada, dinheiro. Comunhão. A comunhão, no termo da palavra verdadeiro, então, eu peguei uma definição também do Carson, que eu achei espetacular. Ele define comunhão verdadeira como uma conformidade de autossacrifício, numa missão compartilhada. Ele não está falando aqui necessariamente sobre a comunhão em Cristo, ele está falando sobre a palavra comunhão. Comentando sobre o Novo Testamento, ele diz que comunhão é essa conformidade em duas partes se autonegar para então cumprirem os dois uma só missão. Isso é comunhão. Comunhão pode até ter calor, alegria, afinidade, gostar um do outro, mas não é isso. Comunhão envolve esse autossacrifício de ambas as partes para que um alvo, uma missão seja alcançada por ambas as partes. Isso é comunhão. Não importa se você gosta do sorriso ou não gosta do outro. Não importa se você tem afinidade com a pessoa, mas se você estabeleceu um alvo com aquela outra parte para alcançar, e os dois abrem mão de coisas por isso, isso é comunhão. A comunhão cristã, então, a comunhão em Cristo, seria esse sacrificar de si mesmo em conformidade com o Evangelho. Quando Paulo, então, diz que eles são cooperadores do Evangelho, Paulo está nos ensinando, Paulo está afirmando a esses irmãos que eles têm a comunhão do Evangelho como central na vida deles. E Paulo diz, desde o dia em que vocês creram, desde o dia em que vocês ouviram pela primeira vez, o Evangelho não se tornou algo secularizado, não se tornou algo escanteado, marginalizado, periférico na vida de vocês, mas tornou-se central, mais do que os propósitos particulares, mais do que os objetivos individuais de cada um, para não deixar de ser enfático. O Evangelho tornou-se algo que vocês são agora cooperadores com Ele. A comunhão do Evangelho sendo central na vida dos irmãos. O Evangelho sendo aquilo que guia a vida das pessoas. A expansão do Evangelho. O que o Senhor almeja com o Evangelho. O que Ele quer construir na face da terra com o Evangelho. E não aquilo que eu pretendo. Porque quando sou alcançado por todo esse movimento que o Senhor realiza pelo seu Santo Espírito no nosso interior, a minha vida não pode mais ser uma vida influenciada por coisas que marginalizam a cruz, que escanteiam a cruz, que escanteiam a missão de Jesus, os alvos de Jesus para a minha vida, mas precisa ser central. E muitas vezes o próprio ministério na vida de alguns crentes se torna também mais central do que a missão de Jesus para a vida daquele indivíduo. E não são poucos os ministérios que muitas vezes atrapalham a missão de Jesus, porque o Evangelho não se tornou mais central na vida desses irmãos. Sacrificar-se com o propósito de viver o Evangelho no centro da nossa vida. Isso é comunhão. Comunhão não é quando um namorado e uma namorada transam antes do casamento. Comunhão é quando esta relação acontece após a aliança ser firmada. É o batismo. Entende isso? Como falar de batismo e ceia como coisas que são conectadas um com o outro, como uma relação que nós temos em Cristo, em que o batismo é essa aliança que foi posta no nosso dedo e que a
a mesa do Senhor é essa expressão máxima da intimidade, do amor, do aconchego, do encontro com um Deus, Criador de todas as coisas. Quando nós estamos vivendo numa sociedade em que as pessoas nem sabem realmente se querem ir a um cartório, elas já vivem juntas mesmo há tanto tempo. É nesta sociedade que nós estamos falando. O batismo é fundamental, sim. A mesa do Senhor é fundamental, sim. Não existe seguidores de Jesus sem o batismo, sem a água. Não existe seguidores de Jesus sem a cruz. É como dizer que existe casamento sem acordos legais. Eu e você fomos chamados a ter o Evangelho no centro da nossa vida. E o batismo e a ceia do Senhor nos chama todos os dias a recobrar isso. Ter o Evangelho no centro da nossa vida, querido, não é lutar por uma causa nesse mundo. Não é lutar para que a fome acabe no mundo. Não é lutar para que as cadeias possam ser mais humanas. Ter o Evangelho no centro da nossa vida não é lutar pelo desarmamento. Todas essas coisas são legítimas, precisamos lutar. Quando o povo de Deus se levanta na terra, essas coisas também são transformadas, mas pôr o Evangelho no centro é pôr aquela mensagem da cruz de novo no centro da nossa vida. A cruz é então a justiça, a ira de um Deus santo se encontrando em um ponto só, em que o amor perfeito e eterno de Deus não vão tornar Deus alguém injusto por aceitar o pecador, mas Deus cumpriu e derramou toda a sua justiça e ira na cruz do Calvário, e assim o seu amor pode ser derramado por inteiro na sua vida e na minha. O Evangelho é um Deus irado, cumprindo a sua ira, derramando sua ira no próprio Filho, para que o seu amor não seja contrária à sua própria justiça. A justiça e o amor de Deus andam aliançados eternamente, e a cruz é a expressão máxima disso. E quando a cruz encontra o centro do nosso coração, nós então entendemos, nos curvamos para receber da aliança do batismo, do selo do batismo, um selo externo que é expressão daquilo que aconteceu interiormente. Esse movimento interior, essa transformação interior, Deus então nos traz toda essa expressão no batismo. E toda a expressão do seu amor e da aliança em seu amor na mesa do Senhor. O batismo e a ceia, querido, então, num mundo como o mundo em que eu e você vivemos, se tornam uma resposta ao secularismo. Ao secularismo, o batismo e a ceia lembram para nós que seguir Jesus não está na periferia da nossa vida, mas está no centro. Você precisa repensar a maneira como tem conduzido seus passos, o que de fato tem sido decisivo para que você escolha a profissão, escolha o emprego, escolha a direção que você vai tomar na sua vida, na sua casa, com a sua família, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa. O batismo e a ceia nos lembram que o Evangelho não pode e nunca será domesticado. Jesus é o nosso Senhor, não você é o Senhor dele. Não dá para beber apenas um gole. Mas o batismo e a ceia também, aos que estão buscando autobeneficência, conforto, estabilidade,
O batismo nos lembra que nós estamos crucificados com Cristo. O batismo nos lembra que nós não vivemos essa vida para encontrar segurança, porque nós já encontramos. Encontramos em Cristo. O descanso eterno, eu e você entramos. Jesus, o sumo sacerdote, nos conduziu a Ele. O batismo lembra para você que muitas vezes está amarrado, que muitas vezes está conduzindo todas as suas relações, porque o seu patrão tem feito assim, assim, assado. O batismo lembra para você, querido, que o Evangelho precisa ser o centro da sua vida. A mesa do Senhor lembra para você que você está crucificado, que a sua vida e a minha vida são de Cristo, não nossa. E por último, o batismo e a ceia lembra aos pluralistas, aos que querem talvez um evangelho pessoal, do seu jeito, que tem a sua cara, que talvez use até maquiagem. Lembra que a cruz, Jesus e sua obra, eles são o centro de toda a história. Toda a história está condicionada pela história de Jesus e da cruz, a cruz do Calvário. Toda a história está sujeita à obra da redenção que eu e você estamos conhecendo em Jesus Cristo. Se toda a história está sujeita e condicionada pela história da cruz, se a história geral está sujeita à história da cruz, a sua história particular também está condicionada, sujeita à história da cruz. Diante da cruz, diante do Senhor Jesus, Paulo nos lembra que nós nos dobraremos diante dele. Diante desse Jesus, todo joelho se dobrará. Isso não é universalismo. Isso é confissão do senhorio de Jesus Cristo. O que quer dizer que todos, com alegria ou com muita vergonha e arrependimento, amargura no coração, vão se curvar diante da soberania do Senhor Jesus Cristo, como sendo o único Deus verdadeiro e encarnado. Eu e você, querido, precisamos e podemos nos curvar a esse senhorio hoje. Porque ou nós nos curvamos com a alegria de receber essa palavra no coração, ou um dia vamos nos curvar envergonhados. O Senhor Jesus chama você para a comunhão do Evangelho, pelo batismo e na mesa do Senhor. Não uma comunhão de boas amizades, mas a comunhão em que Ele deu tudo de si, para que eu e você também não vivêssemos mais para nós mesmos, mas por Ele. E assim, a cruz seja sempre aquilo que é visto na sua vida, na minha vida, na vida da igreja do Senhor.